Quando a gente fala em vazamento de informação, a gente está falando de informação que é sigilosa. E como é que essas informações chegam em veículos de comunicação? Ou o repórter, ou o jornalista, ele tem uma fonte dentro dessas instituições ou empresas, ou alguém, por livre e espontânea vontade, vai lá e libera essas informações. É aí que está caracterizado o crime, é na liberação dessa informação sigilosa. A questão desses últimos vazamentos, né, que vieram a público, do Assange, do Snowden, essas questões foram muito interessantes. Foram interessantes do ponto de vista político, da política mundial, e é por isso que elas repercutiram de uma forma tão impressionante, né? A verdade é que ambos, de uma certa forma, divulgaram com seus vazamentos estratégias políticas, né, transnacionais, né, e acabaram mostrando que governos agem sim espionando, acompanhando de uma forma mais precisa, né, a ação de outros governos. Os veículos de comunicação estão fazendo a sua parte, estão recebendo essa informação, estão apurando e aí sim, pensando no benefício da utilidade pública, divulgando isso porque é notícia, é fato, não tem como você segurar ou esconder. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O que o juiz Sérgio Moro fez foi romper com qualquer passividade do brasileiro. Jogar para a mídia, jogar todos esses processos para quê? Para ter legitimação no que ele está fazendo, porque muitas coisas que ele faz não são a bons olhos jurídicos, mas com a legitimação política e trazendo esse interesse da população para a política, ele consegue quebrar esses esquemas de corrupção. Ele vem colocar o interesse público acima dos direitos fundamentais. Então, essa foi a ideia dele ali. Ele, de propósito, realmente, ele ofendeu os direitos fundamentais, direitos de privacidade, para pensar num prol maior, que seria o interesse da sociedade como um todo. Era uma gravação que estava sendo feita com autorização da Justiça. Ou seja, até então não tinha nada de legal. Quando o presidente da República recebe a ligação do ex-presidente da República, o gravador não identifica se ele está falando com o amigo, com a mulher, com o segurança ou com a atual presidente da República. Ele vai gravar e essa gravação vai fazer parte desse relatório, dessa investigação. Só que a partir daí, a partir dessa autorização da Justiça para gravar as conversas do presidente Lula e de outros personagens da política, aconteceram alguns episódios que tornaram essa situação ainda mais polêmica. Primeiro episódio. De acordo com o próprio juiz Sérgio Moro, no dia e na hora que a conversa com a presidente Dilma foi gravada, ele já tinha determinado que as gravações deveriam ter sido interrompidas. E uma conversa que estava fora do período autorizado pela Justiça foi gravada. Por sinal, uma conversa polêmica. E essa conversa acabou caindo na mão do juiz Sérgio Moro porque ele teria acesso a essas gravações. Segundo ponto, o foco era em relação à investigação que estava sendo feita. Essa conversa não era o foco da investigação. A gente ainda não sabe se realmente aquilo ali foi um vazamento, né, ou se foi uma liberação propositada, né, daquelas informações de forma que a população soubesse um pouco melhor acerca dos diálogos entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Juntando isso tudo, o Brasil vivia um momento político
complicado, onde o ex-presidente tinha sido chamado para ser ministro, né? E estava sendo investigado. Naquela semana tinha sido chamado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Nesse momento, no meio desse turbilhão institucional, né, veio uma frase, um diálogo que gera uma polêmica e que pode ter várias interpretações. Essa conversa chega aos veículos de comunicação e cai feito uma bomba no país. Afinal de contas, a população já está acreditando, já está achando que aquela nomeação é escusa, que é uma nomeação estranha, extemporânea. E, ao mesmo tempo, aquela divulgação daquele áudio parece indicar que aquilo ali precisava ser feito da forma mais rápida possível, né? Então, isso tudo gera uma desconfiança muito grande, né? Então, esse áudio em específico, ele realmente causa um grande furor na população. Eu diria que ele é catalisador das emoções, né, na população, porque as pessoas pensam, bom, então isso aí justifica e deslegitima, né, essa nomeação do ex-presidente Lula à Casa Civil. Antes mesmo da conversa sair, já era o que todo mundo se esperava, já saía na mídia. Esse interesse da presidente Dilma de ter o presidente Lula ali, mas para evitar que ele não passasse pelo juiz Moro, né? E também para evitar que o próprio governo dela caísse. Então era uma questão ali, não de interesse da população. É que você acha interessante, é muito interessante, porque o discurso deles é de golpe, mas ela não agiu em prol da população, ali foi um interesse próprio. Enfim, o fato é, a divulgação dessa conversa mudou, sem dúvida nenhuma, o rumo da política do país. A partir de então, o Lula não conseguiu tomar posse como ministro e as coisas andaram dessa maneira. Eu diria que é uma ação que extrapola a condição dele, né? Como juiz de primeira instância. Não é qualquer pessoa que está sendo grampeada, né? É a presidente da República, que tem prerrogativa presidencial sobre aquilo que fala, né? É uma questão, nós diríamos nas relações internacionais, que é uma questão de segurança nacional. Ali, naquele momento, ele realmente feriu os direitos da presidente e do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele não poderia ter divulgado aquelas informações, uma vez que fere o direito de privacidade e fere também todo o processo jurídico que estava acontecendo em relação ao Lula. Se o vazamento de informação que o Sérgio Moro fez foi ético ou não foi ético, se ele poderia ou não poderia ter feito isso, a gente precisa destacar um ponto. Ele, pelo menos, teve a dignidade de pegar esse material e disponibilizar esse material para todos os veículos de comunicação do país. E, inclusive, minutos depois, até nas redes sociais, isso já estava sendo colocado. Combater a corrupção, sim, é necessário para qualquer democracia madura. Mas como fazer isso, né, preservando as instituições? Eu acho que esse é que é o grande desafio no momento. Existe um esquema mesmo de corrupção e que não está restrito ao PT, não está restrito à Dilma. E você vê que esse esquema está sendo quebrado. E isso tem gerado instabilidade para a gente. Negativo era continuar os esquemas de corrupção que estavam. O combate à corrupção sempre ajuda o país a crescer. É um período tumultuado. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que, ao longo do tempo, isso vai ser benéfico para o país. Não adianta também ter essa faxina, não adianta a justiça agir, não adianta a Polícia Federal prender todo mundo e chegar na urna, eu, você e o outro, não responder da maneira que tem que ser feita. E botar lá no poder toda essa turma de novo.